Então vamos lá, 15ª aula do curso Cálculo Vetorial para Engenheiros. Agora vamos falar sobre a divergência de um campo vetorial. Na aula passada falamos sobre o gradiente de um campo escalar, agora é a divergência de um campo vetorial. Bom, a divergência de um campo vetorial A em um ponto P é o fluxo que sai por unidade de volume à medida que o volume centrado em P se reduz a zero. E aí, um pouco difícil de enxergar isso? Vamos olhar para a figura e para a equação. Então veja bem, eu tenho um ponto aqui no espaço, esse aqui é o nosso ponto P. Posso colocar esse ponto P dentro de um volume pequeno e pelas superfícies que definem este volume eu tenho o campo A atravessando, o vetor A atravessando. Então a divergência é justamente esta relação aqui, ó. É o fluxo total que passa por esse pequeno volume, aqui está, a integral então, fechada de A escalar ds, dividido pelo volume ΔV, com ΔV tendendo a zero. Então isso aqui vai tender, esse volumezinho vai tender ao ponto P. Então a divergência é uma operação vetorial. Ela é aplicada em um ponto, né? Em um vetor, em um ponto, e vai resultar em uma grandeza escalar, como você vai perceber daqui um pouco. Bom, antes disso, existem três tipos de divergência. A positiva, onde as linhas de campo ou as linhas de fluxo estão saindo do meu volume, ou a divergência negativa, onde elas estão entrando aqui no meu volume, e a divergência nula, onde elas estão entrando e saindo na mesma quantidade. Então, aqui nesse caso, só para ilustrar, 3 linhas de campo entrando, 3 saindo, então a divergência aqui vai ser igual a zero. Ok? Muito bem. Disso que eu falei até agora, até aqui, também vai uma passagem matemática aí um tanto quanto extensa e chata. Eu estou omitindo esse tipo de coisa neste curso. Então, estou apresentando, assim, aquilo que é básico e essencial para que você aprenda. Então, em coordenadas cartesianas, a divergência de A vai ser derivada da componente AX em relação a X, mais derivada da componente AY em relação a Y, mais a derivada da componente AZ em relação a Z. Perceba que isso aqui são grandezas escalares, não tem nada aqui indicando que é vetor. Eu vou somar, então, 3 componentes escalares, portanto, a divergência é uma operação aplicada em um vetor e que resulta em um escalar, né? O gradiente é uma operação que é aplicada em um escalar e resulta em um vetor. A divergência é aplicada em um vetor e resulta em um escalar. Então, tá, agora vamos para a divergência em coordenadas cilíndricas. Então, a divergência de A é 1 sobre R, derivada em relação a R de R a R, mais 1 sobre R, derivada do Aφ em relação a φ, mais derivada do AZ em relação a Z. Perceba, aqui eu tenho nabla escalar A. Isto é matematicamente o que está acontecendo para dar esse resultado aqui, certo? Então, a divergência do vetor A em coordenadas cartesianas é realmente o produto escalar nabla escalar A. Tudo bem? Mas aqui, para as coordenadas cilíndricas, eu tenho aqui nabla escalar A. Na verdade, isso aqui é um fake, né? Para calcular, para encontrar esta expressão em coordenadas cilíndricas, eu não faço esse produto escalar. É outro desenvolvimento. Mas se tornou clássico representar a divergência dessa forma, então também em coordenadas cilíndricas a divergência é apresentada desta maneira aqui. Ok. Para coordenadas esféricas, aí as equações ficam um pouco mais complexas. A divergência de A, então, vai ser 1 sobre R ao quadrado, que multiplica a derivada em relação a R, de R ao quadrado vezes a componente AR, mais 1 sobre R seno θ, que multiplica a derivada em relação a θ, da componente a θ vezes seno θ, mais 1 sobre R seno θ, a derivada do Aφ, da componente φ, em relação a φ. Propriedades, divergência da soma de dois vetores, então vai ser a divergência de um mais a divergência do outro. A divergência de V, escalar V, vezes A, vai ser vezes o vetor A, né? Aqui é um vetor, aqui é um escalar, uma grandeza escalar. Então a divergência desse escalar vezes o vetor A vai ser o escalar V que multiplica a divergência de A.
a divergência de A vai ser o número. Então aqui eu vou ter como resultado um escalar mesmo. Mas o produto escalar do vetor A multiplicado pelo gradiente de V. Aqui eu tenho um vetor. Então a divergência, desculpa, é o escalar A vezes o gradiente de V, que é um vetor, vai dar um escalar. Então a divergência, que é um escalar, se percebe que escalar aqui está coerente, então, essa nossa equação. Agora vamos então para o nosso exemplo. Exemplo 1, mas é o único, na verdade, com 3 letras aqui, com 3 itens. Determine a divergência dos seguintes campos vetoriais. Então, um para coordenadas cilíndricas, outro para coordenadas... Desculpe, um para coordenadas cartesianas, outro para coordenadas cilíndricas e outro para coordenadas esféricas. Então, 3 itens, então, vamos lá. Começando aqui com o item A, o vetor P é x ao quadrado, que multiplica yz na direção a x, mais xz na direção a z. Então, a divergência de P vai ser a derivada em relação a x desse termo aqui, x ao quadrado yz, mais a derivada em relação a z do xz. Então, isso aqui vai dar 2xyz e aqui vai dar x. Então, está aqui a resposta, a divergência desse vetor é 2xyz mais x. Então, vamos para o item B, que é o vetor em coordenadas cilíndricas. Aqui está o vetor Q igual a R seno φ a R, mais R ao quadrado Z a φ, mais RZ cosseno φ a Z. Então, aqui está a expressão para a divergência do Q em coordenadas cilíndricas. Agora, só vou fazer as substituições, não é? Então, aqui dentro eu vou colocar R que R, então vai ser R vezes R seno φ. Ficou R ao quadrado seno φ, derivando isso em relação a R. Aqui eu vou colocar a componente Q. Então, R ao quadrado Z, aqui está. Derivada em relação a φ de R ao quadrado Z. E aqui eu vou colocar a componente na direção φ, Z cosseno φ, aqui está. Derivada em relação a Z de Z cosseno φ. Então, a divergência fica, essa derivada aqui em relação a R, multiplicando por 1 sobre R, vai dar 2R seno φ sobre R, né? 2R seno φ sobre R, aqui está. Mais 1 sobre R que multiplica a derivada em relação a φ do que está aqui dentro, vai ser 0. Mais a derivada em relação a Z do que está aqui dentro, cosseno φ. Então, a divergência do vetor Q é 2 seno φ cosseno φ. Finalmente, o item C, que é o vetor em coordenadas esféricas. Então, o vetor T tem essa expressão aqui, 1 sobre R ao quadrado, cosseno θ a R, mais R seno θ cosseno φ a θ, mais cosseno θ a φ. Então, aqui está a expressão para a divergência do T em coordenadas esféricas, que nós já apresentamos. E eu vou substituir aqui dentro, então, os termos correspondentes. Então, R ao quadrado TR vai ser R ao quadrado vezes 1 sobre R ao quadrado cosseno θ. R ao quadrado vezes 1 sobre R ao quadrado cosseno θ. T θ seno θ. Então, vai ser esta expressão aqui, ó, toda, R seno θ cosseno φ, vezes seno θ. Então, R seno θ cosseno φ vezes seno θ, derivando isso em relação a θ. Mais o que está aqui, ó, 1 sobre R seno θ, derivada do Tφ em relação a φ. Então, derivada do cosseno θ em relação a φ. Muito bem. Então, aqui vai cancelar R ao quadrado com R ao quadrado, né? Então, a divergência vai ser 1 sobre R ao quadrado, derivada em relação a R do cosseno θ, que vai dar 0, mais 1 sobre R seno θ, derivada disso aqui em relação a θ, eu tenho aqui um seno ao quadrado de θ, então vai ser 2R seno θ, cosseno φ, mais 1 sobre R seno θ, que multiplica a derivada disso em relação a φ, vai dar 0, porque aqui eu tenho cosseno θ. Então, a divergência de T vai ser 2 cosseno θ, cosseno φ. Então, nós acabamos aqui mais esta pequena aula, e na próxima aula falaremos sobre o rotacional de uma grandeza vetorial. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!